Hoje nós vamos abordar um tema muito importante. E para crescermos no conhecimento bíblico, eu vou pedir que todos nós, de alguma maneira, talvez você esteja num carro ouvindo essa mensagem, se puder encoste o carro, talvez você esteja fazendo alguma atividade, porque é muito importante orarmos antes de abrirmos a palavra de Deus. Esse é o princípio de estudo da Bíblia, sempre pedirmos a iluminação do Espírito Santo. Vamos então fechar os nossos olhos, curvar a nossa fronte e vamos juntos conversar com Deus. Querido Pai, nós vamos nesse momento abrir a Tua palavra. Ela precisa fazer a diferença na nossa vida mais uma vez. Por isso, use-nos, a todos nós. A mim que vou falar e a todos aqueles que vão ouvir ou assistir. Não importa se alguém está ouvindo essa mensagem através de uma rádio, através de um áudio gravado, ou se a pessoa está me assistindo ao vivo nesse momento. Talvez, quando alguém for assistir isso na internet, talvez já tenha passado 2, 3 meses. Não importa, Pai, que a Tua mensagem seja poderosa, que mais uma vez a Tua palavra fale a cada um de nós. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido. O programa de hoje, o sermão de hoje, a mensagem de hoje é uma mensagem polêmica. Mas ela não é polêmica porque a Bíblia fez polêmica. Ela não é controversa porque nós encontramos textos destoantes dentro da Bíblia. Mas ela é assim exatamente por causa da nossa confusão mental ou por causa dos nossos erros de interpretação bíblica. Como você já sabe, hoje nós vamos falar a respeito do dom de línguas. Tenho certeza que você em algum momento já viu pessoas falando línguas estranhas em algumas igrejas. Talvez você seja uma dessas pessoas que em algum momento recebeu aquilo que seria o dom do Espírito Santo. Você foi batizado pelo Espírito Santo e aí então começou a falar em línguas que nem mesmo você entende. Talvez você fale e haja alguém que interprete, eu não sei. Mas o fato é que no mundo existem 588 milhões de pessoas que creem na doutrina do dom de línguas, onde as pessoas falam de maneira irracional, porque elas não conseguem racionalizar aquilo que elas estão falando, mas elas afirmam ter uma sensação tão poderosa, tão linda, com uma paz tão grande, que elas atribuem essa experiência ao Espírito Santo. Eu quero começar a mensagem de hoje, obviamente, com a Bíblia, vou terminar com ela, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 16, no verso 25. Se você tem uma Bíblia, é bom você abrir e a gente vai começar a compreender algumas coisas a partir desse verso. Antigo Testamento, um conselho do sábio Salomão para você e para mim. Provérbios 16, verso 25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Vou fazer uma pergunta. Será que em algum momento você já, dirigindo o seu carro, andou por um caminho onde você tinha certeza que aquele era o caminho certo, mas depois de um tempo você foi percebendo as paisagens do local e você descobriu que aquele caminho não era o caminho certo? E você teve que tomar uma decisão, ou continuar no caminho errado, ou você teve que voltar. Todos nós voltamos, até nos acharmos. É complicado nós mudarmos o caminho da nossa vida, sobretudo quando nós indicamos aquele caminho para pessoas que nós amamos. Agora eu vou fazer uma pergunta no início dessa mensagem e eu vou fazer essa mesma pergunta no final da mensagem de hoje. Você, se tiver que decidir entre as suas sensações, entre os seus sentimentos, entre os seus sentidos, entre a sua experiência espiritual na sua igreja e o que a Bíblia ensina, com quem você fica? Você confia mais no que você sente, na sua percepção subjetiva de um fato, ou você confia mais na Bíblia? Essa pergunta em algum momento você vai ter que responder na sua vida. Você confia mais na sua mente, na sua razão, na sua lógica, naquilo que você viu, naquilo que você ouviu, ou você confia mais no que a palavra de Deus diz? Respondendo essa pergunta, você acaba definindo o seu futuro.
Agora, é importante lembrarmos que Cristo Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa foi a mensagem do Ronaldo Fagundes aqui. Só existe prazer onde há liberdade. E a liberdade só existe na verdade da palavra de Deus. Jesus Cristo, ele também disse que a palavra é a verdade. A verdade não é o que eu penso. A verdade não é o que eu creio. A verdade não é o que eu sinto. A verdade, Jesus definiu como sendo a palavra de Deus. E eu pergunto, se você descobrir pela Bíblia que o seu caminho não é o caminho certo, o que você faz? Você vai desligar a TV Novo Tempo da sua vida? Nunca mais vai assistir o Está Escrito Adoração? O que você fará se hoje você perceber que andava por um caminho errado? Eu quero agradecer a todas as pessoas que durante a última semana tuitaram, escreveram e-mails, se comunicaram, ligaram, agradecendo pela mensagem da semana passada a respeito de curas e milagres. Muita gente mesmo, entrando em contato, dizendo: pastor, pela primeira vez eu entendi. Sabe, todos nós cremos em milagres, nós cremos em curas, isso é bíblico, nós acreditamos nisso. Agora, o mesmo Cristo que disse que em nome dele expulsaríamos demônios e curaríamos, também foi o mesmo Cristo dizendo: cuidado, porque existem pessoas que fazem essas coisas, mas não fazem no meu nome. Eu não os conheço. Embora citem o meu nome, eu não os conheço. E aí, então, a gente colocou um ponto de interrogação na mente de milhares e milhares de pessoas. Muitas delas questionando agora se de fato viveram experiências de curas e milagres ou não. Vamos para um outro texto da Bíblia. Uma vez que o sábio Salomão já disse que existem caminhos que às vezes parecem que são corretos, verdadeiros, mas que o fim deles é um caminho de morte, de erro, vamos para o primeiro texto abordando esse assunto, dom de línguas. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 16, verso 17. Você encontra ali no segundo evangelho, no capítulo 16, no verso 17, Jesus falando. É Jesus quem está dizendo aqui, certo? Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 17, e nós lemos assim: e estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. O dom de línguas é bíblico? É. Jesus Cristo, aquele a quem você ama, o seu Salvador, o seu Redentor, não importa se você é católico, se você é presbiteriano, metodista, se você é da Assembleia de Deus Universal, Reino da Graça Mundial, não importa se você é Seixonoye, um abraço muito especial a todos os nossos amigos e irmãos dessa denominação, dessa religião, aos nossos amigos espíritas que dão aqui um carinho muito especial à TV Novo Tempo e também ao programa Está Escrito Adoração. Sabe, independente de qualquer denominação que você professe, Jesus Cristo disse que acompanharão esses sinais, falarão novas línguas. Mas você precisa agora compreender algumas coisas. A língua grega, obviamente, é diferente da língua portuguesa. Nós só temos uma palavra para falar que alguma coisa é nova. Novo. Novas línguas, novos idiomas, novos carros, novos. No grego nós encontramos duas palavras. Acompanhe comigo. A primeira palavra que eu quero passar para você é kainos. Kainos do grego significa ou é traduzido por novo. Mas é um novo já existente. Por exemplo, um amigo seu se aproxima e diz assim: venha ver o meu carro novo. E aí então ele apresenta um carro do ano de 2007. Mas é o carro novo para ele, é um novo que já existe. Isso é kainos. Existe uma segunda palavra para explicar novo no grego, que é neos. Esse neos é algo inédito. Vou exemplificar. Você tem um filho e diz assim: esse aqui é o meu filho mais novo, kainos, porque é um novo que já existe. Ou então você diz assim: olha, eu vou ter um novo bebê, neos, porque é um novo inédito. O grego, ele trabalha essa dualidade de compreensão. Por isso, duas palavras distintas. Kainos, um novo já pré-existente, e você tem o neos, que é um novo inédito. Quando você vai ao grego, você descobre que aqui essa palavra novas línguas é kainos e não neos.
ou seja, línguas que já existiam, novas línguas pré-existentes. Mas vamos encontrar então agora na Bíblia quando foi o primeiro movimento ou momento onde o dom de língua se manifestou. O primeiro, o original, aquele que deu o start, aquele que começou o movimento do dom de línguas em todo o cristianismo. E a gente tem um texto básico para isso. Está no livro de Atos, no capítulo 2. Mas antes de irmos para esse texto de Atos 2, eu quero ler para você uma definição de dom de línguas. A gente encontra aqui, esse é um dicionário de expressões bíblicas, ele é produzido pela CPAD, certo? Que é a casa editora da Assembleia de Deus. E quando você abre aqui, nessa palavra língua, você encontra aqui o kainós, você encontra o neós, mas você encontra também a definição do que é o dom de línguas. E que diz assim, dom de línguas é o seguinte, é o dom sobrenatural de falar outro idioma sem tê-lo aprendido. Então veja, para o movimento, uma das principais igrejas pentecostais do mundo e no Brasil, a definição é essa. É o dom que o indivíduo tem de conhecer uma nova língua, um novo idioma, sem ter aprendido. E isso ocorre de maneira sobrenatural. Essa é uma definição teológica a respeito do assunto. Mas vamos ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina a esse respeito. Vamos ver se a definição teológica condiz com o que a Bíblia diz. Atos, capítulo 2, nós vamos ler, é logo ali o primeiro livro depois dos 4 evangelhos, você pode acompanhar, talvez você esteja ouvindo essa mensagem, mas você pode acompanhar nos ouvindo de maneira muito tranquila também. Atos 2, nós vamos começar a ler a partir do verso 4 até o verso 12. Acompanhe comigo a leitura bíblica, Atos 2, 4 a 12, diz assim: Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são esses galileus, todos esses homens que estão falando? Então como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Pardos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E o verso 12, todos se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando uns aos outros: o que quer dizer isso? O que está acontecendo? Vejam, nós estamos vivendo aqui em um momento muito especial. Em Jerusalém estavam reunidos para a festa de Pentecostes, estavam vindo da festa da Páscoa, estavam celebrando, terminaram a festa da Páscoa, esperando o Pentecostes, a festa do Pentecostes, 50 dias depois da morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ficou 40 dias aqui na terra, ascendeu ao céu, 10 dias ficaram todos os discípulos, e não eram só os 12, eram cerca de 120 pessoas reunidas num cenáculo, num espaço, buscando a unção do Espírito Santo, e aí então eles recebem um dom específico, um dom que até então na Bíblia nós não encontramos, nem no Antigo Testamento, nem nos Evangelhos. Nós encontramos a referência do dom de línguas em Jesus dizendo: vocês vão receber um dom, o dom de línguas, o dom de idiomas. E você percebeu que aqui é idiomas? Porque existiam pessoas de todas as regiões, porque elas vinham para essas festas. Desde que ocorreu a diáspora e os judeus se espalharam pelo mundo, eles vinham a Jerusalém para adorar. E agora estavam ali pessoas de várias nacionalidades. E eles diziam: esses aí não são galileus. Como é que nós estamos entendendo na nossa própria língua materna, na nossa língua nativa? Como? Por isso eles perguntam no verso 12, onde eles dizem: o que isso quer dizer? Querido, todo dom de Deus tem um propósito.
Quando você nasceu, Deus não deu a sua vida por causa de um plano e um propósito? É claro que sim. Com os dons de Deus não é diferente. Cada dom tem um propósito muito claro e específico. E qual é o propósito do dom de línguas aqui em Atos 2? Era porque a pregação do Evangelho precisava chegar em todo o mundo. Agora, você já imaginou Pedro aprendendo um novo idioma? Ele que era uma pessoa simples, que nunca tinha tido a oportunidade de passar nas escolas dos profetas de sua época. Sabe, Deus concedeu aquele dom para que eles, de maneira sobrenatural, aprendessem um outro idioma com um propósito específico, para que a pregação do Evangelho fosse levado a todas as nações. Porque, lógico, essas pessoas, o livro de Atos vai dizendo que 3.000 pessoas se converteram em um único dia. E eles levaram as boas novas, cada um para a sua terra. O mesmo livro de Atos diz que Paulo, às vezes, chegava em algumas cidades que ele pensava não ter ainda o Evangelho penetrado e já encontrava igrejas ali. Porque a unção do Espírito Santo na vida de Pedro, ele falou e as pessoas entenderam. Agora eu pergunto, será que existe algum texto na Bíblia onde a pessoa fala e ninguém entende? Eu quero dizer para você que não. Mas algumas pessoas acreditam que sim. Bom, vamos entrar em contato então com um texto muito importante. E agora eu quero falar com muito carinho para você que é pentecostal. Toda a sua doutrina, ela é baseada em um único verso, que é 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. Agora, uma doutrina bíblica, primeiramente, nunca pode ser baseada em um único verso. Porque se eu pego um único verso para fazer uma doutrina, eu posso pegar o verso bíblico que diz que Judas foi e se matou. Se eu pego só esse verso, eu crio a religião daqueles que se matam. Eu não posso basear toda a minha filosofia cristã em cima de um único verso. E nós temos que entender textos mais complexos à luz de textos mais simples. O texto de Atos que nós lemos no capítulo 2, do 4 ao 12, ele é muito claro. Aqui Pedro falava, as pessoas falavam e cada pessoa entendia na sua própria língua. Um dom específico de Deus com um propósito específico. Mas vamos então para 1 Coríntios capítulo 14, verso 2. E vamos entender um pouquinho o que está acontecendo aqui. 1 Coríntios, logo depois de Romanos, no capítulo 14, no verso 2, nós encontramos um texto aparentemente controverso. Será que de fato é? Será que nós não estamos em algum momento embolando as coisas, mas talvez elas sejam mais simples do que a gente imagina? 1 Coríntios 14, verso 2. E aqui diz assim: pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende e o seu espírito fala em mistérios. Bom, todo o verso 2 e todo o capítulo 14 de 1 Coríntios, existem duas posições ou duas linhas teológicas muito fortes. Uma de um doutor chamado Dr. Hazel e outra de um doutor chamado Samuel Bacchiocchi. Ambas são plausíveis. Hoje, em função do tempo, nós vamos focar naquela que eu acredito ser a mais clara ou a mais evidente, que é a do Dr. Hazel. Agora, preste bem atenção, vamos reler o texto, 1 Coríntios 14, 2. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala em mistérios. E em função desse único verso, milhões e milhões de pessoas dizem, tá vendo? Eu falar em línguas estranhas é bíblico. Porque aqui está dizendo que não fala a homens, fala a Deus. E o indivíduo se auto-edifica. Será que de fato é assim? Como então harmonizar com Atos 2, que diz que esse dom, o primeiro dom, o dom original, a primeira vez que ele é manifesto, Pedro falava em outras línguas, de maneira sobrenatural. Nós já vimos a definição de um dicionário de uma igreja que é pentecostal, dos nossos irmãos da Igreja Assembleia de Deus. O que é o dom de línguas, segundo a definição desse dicionário? Diz assim, que é o dom sobrenatural de alguém aprender um idioma sem ter estudado. Então veja, à luz de Atos 2, o indivíduo que está falando um idioma e que as outras pessoas não estão compreendendo, ele fala somente a Deus.
ele não está edificando ninguém. Se você ler todo o capítulo 14 de 1 Coríntios, você vai descobrir uma coisa. O apóstolo Paulo está repreendendo a igreja de Corinto através de uma carta. E ele, dentre outros assuntos, trabalha a questão do dom de línguas. Sabe por quê? Porque o dom de línguas estava sendo malversado. As pessoas não estavam usando corretamente o dom que Deus deu a ela. Ou a elas. O que acontece aqui é mais ou menos assim. Deus dá o dom para alguém cantar, por exemplo. E ela começa a cantar coisas sem sentido. Ou ela começa a cantar músicas que não falam do amor de Deus. E aí então um presbítero, um missionário, um pastor, um padre, vai e admoesta essa pessoa dizendo: Deus te deu um dom, use-o de maneira correta. E o que está acontecendo aqui é que o indivíduo tinha recebido um dom específico de falar um outro idioma, um novo idioma, lembre-se, kainós, um novo idioma já conhecido, só que ele estava dentro de uma igreja falando a partir daquele dom sem que ninguém entendesse nada. É mais ou menos assim, como se eu falasse alemão e estivesse numa igreja aqui no Brasil, onde só existem brasileiros, e eu começasse a pregar em alemão. Alguém seria edificado? Ninguém. Agora, eu seria, porque eu teria entendimento do que eu estou falando. Então o verso 2 diz assim: o que fala em línguas, veja, ele estava corrigindo um erro, uma distorção na igreja de Corinto. Ele é um pastor pastoreia, admoesta, corrige. Todo o capítulo 14 é isso. Então se o indivíduo fala em língua, a partir do dom de línguas, ele não está edificando a igreja, ele está edificando apenas a si mesmo. É claro que ele está falando em mistérios. Se você não sabe falar alemão, e eu digo assim para você: Spreche du Deutsch? Ich verstehe nicht sehr gut Deutsch. Verstehen? Se você não entende alemão, você não entendeu nada do que eu disse. Nada. Então o que a gente precisa compreender é a luz de Atos 2, 1 Coríntios 14, 2. Agora, vamos avançar no texto bíblico, no mesmo capítulo, o mesmo contexto, Paulo falando. Só que agora nós vamos começar aqui a partir do verso 9. 1 Coríntios 14, verso 9 diz assim: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Estareis como que falando ao ar. Se você não fala coisa para os outros entenderem, você está falando para o ar. O verso 10 continua: há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma sem significação. E as pessoas começam a falar nesse dom de línguas moderno, e Paulo está dizendo, todas as línguas têm significação. E a pessoa entrou em êxtase espiritual, emocional, falou e perguntou: o que você disse? Ah, não sei. Agora, Paulo está dizendo que existem muitas vozes, muitas línguas, muitos idiomas no mundo, mas nenhuma sem significação. Todas têm significado. E o verso 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei estrangeiro para quem eu falo, e o que fala será estrangeiro para mim. É tão simples. Corinto vivia um problema de interpretação de dons. Pessoas que não estavam usando corretamente o dom que Deus havia dado. O dom da pregação do Evangelho, o dom de línguas. Quando você vai para 1 Coríntios 12, sabe o que você encontra lá? Você encontra várias citações, Paulo dizendo assim, olha, o primeiro dom é o dom de profecia, depois é o dom disso, depois é aquilo. O último dom é o dom de línguas. É o último dom. No entanto, era importante para aquele momento, para aquela situação. E o apóstolo Paulo ele vai trabalhando e vai mostrando, dizendo, olha, se você falar com o seu dom de línguas na igreja e ninguém entender, não há edificação. Agora, a outra reflexão importante. Sempre, preste atenção, vai aparecer aí no GC, na sua televisão. E você que está no rádio, concentre. O dom de línguas, ele precisa sempre ser proveitoso, sempre. Ele tem que ter propósito, ele tem que ter sentido. O dom de línguas, ele, para ser o dom verdadeiro bíblico, ele precisa ter significado, propósito, sentido. Segundo, ele não é para todos. 1 Coríntios 12 diz que o Espírito Santo distribui da forma como o Espírito Santo quer.
da forma que quer, para quem quer. O outro aspecto é que ele é entendível, ele é compreensível, esse dom. E depois, que ele é um sinal para os descrentes. Você se lembra lá de Atos? O que quer dizer isso? As pessoas que ainda não criam, viam o poder sobrenatural de Deus. É um sinal para os descrentes e não para os crentes. Não é algo interno para a igreja, mas é para fora, para a pregação do Evangelho. Agora, existe um último texto na Bíblia que eu queria que você prestasse bastante atenção. Mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, só que agora no verso 19, que diz assim: todavia, é Paulo dizendo, querido amigo, preste atenção, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 em palavras e em línguas, que as pessoas não entendam. Você entende? E agora eu quero pedir licença para falar com todo carinho, com todo amor, para o meu amigo que é pentecostal. Você que já viveu essa experiência do dom de línguas, para você que já experimentou tudo isso, querido, vou fazer a pergunta que fiz no começo. Entre a Bíblia e as tuas experiências sensoriais, o seu sentimento de paz e a certeza que você tinha de que aquilo era uma manifestação de Deus na sua vida, você vai ficar com o quê? Com as tuas sensações? Um dia um amigo meu pentecostal, ele disse assim, sabe, pastor Ivan, você limita demais a ação do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo se manifestar do jeito que ele quiser. Querido, a nossa regra de fé como cristãos é a Bíblia. Só a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Eu não posso criar uma religião, costumes ou hábitos separados da Bíblia. Eu não posso fazer isso, você não pode fazer isso. O dom de línguas bíblico, ele existe, é real. Mas ele foi dado num momento específico para um propósito específico. Se você em algum momento encontrar em alguma igreja membros, pessoas, um começou a falar alemão, outro começou a falar inglês, outro começou a falar mandarim, outro começou a falar em espanhol, isso é o dom de línguas. Eu creio no dom de línguas, eu creio na manifestação do Espírito Santo. Agora, eu acredito que talvez o propósito desse dom hoje não seja mais tão evidente em função de toda a tecnologia e das oportunidades que nós temos de aprender outros idiomas para poder pregar o Evangelho. Agora, significa que o Espírito Santo nunca mais vai se manifestar dessa maneira? Claro que não. Ele pode conceder o dom de idiomas, de línguas, para você, para mim, para qualquer pessoa, mas ele dá conforme lhe apraz, da forma como ele acha que ele deve conceder a cada um de nós. Eu quero lembrar a você, querido, que Jesus Cristo foi batizado e ele não falava em línguas. Eu quero lembrar a você que João Batista, o maior daqueles que nasceram de mulheres, ele não falava em línguas. Abraão não falava, Moisés não falava, Daniel, José, os heróis da fé, Jacó, eles não falaram em línguas. Jó, Salomão, não falaram. Davi, não falaram, eles não falavam em línguas. Sabe, ninguém pode te oprimir, dizendo que se você não falar em línguas, você não é batizado com o Espírito Santo. Ninguém tem o direito de dizer isso. Sabe por quê? Porque isso não é bíblico. Ah, querido, você sabe que todo o movimento pentecostal de se falar em línguas e de compreender que o batismo do Espírito Santo, a prova do batismo do Espírito Santo era o dom de línguas, isso ocorreu no início do século XX. E durante todo esse espaço de tempo, todos esses séculos, onde estavam então a glossolalia, as pessoas falando sem compreensão? Todas as vezes as pessoas dizem assim, não, mas essa é a língua dos anjos. Só que quando os anjos vieram aqui a essa terra, eles falavam e as pessoas entendiam. Quando um anjo apareceu para Maria, ela entendeu. Quando um anjo apareceu para a esposa de Manoá, ela entendeu. Quando apareceu para Isabel, ela entendeu. Quando anjos apareceram a Abraão, ele entendeu. Quando Jesus Cristo falava, as pessoas entendiam. Você já viu em algum momento Jesus orando, falando sem ninguém compreender nada? Qual é o sentido disso para o cristianismo? Querido, você
mais uma vez, tem uma encruzilhada na sua vida. Ou você vai ficar com o que a palavra de Deus diz, ou você vai ficar com as suas experiências. Eu sei que talvez você esteja lutando contra tudo que eu estou dizendo. Talvez você esteja buscando outros textos da Bíblia. Eu quero dizer que no nosso site nós temos ali um artigo para aprofundar, é claro, é um sermão, uma mensagem. Não tem como esgotar um tema como esse, mas você pode buscar mais conhecimento. Acesse o nosso site, tem um artigo, acabamos de postar para que você possa crescer ainda mais. Ah, querido, Deus ama muito você, mas é preciso entregar-se ao Senhor Jesus. É preciso buscar a Cristo e falar: Senhor, se eu estou errado, me mostre. Eu sempre digo, você não precisa acreditar no que eu digo, mas converse com Cristo, o mesmo Jesus que morreu por você, o mesmo Jesus que ama você e que você tem um relacionamento tão íntimo e tão bonito, Ele guiará você a toda a verdade. A verdade vos libertará, disse Cristo Jesus. Talvez seja muito difícil para você romper com toda a tradição, com toda a tua vida de Pentecostes. Sabe, talvez você fique pensando, mas espera aí, isso que aconteceu comigo, então eu falei, não falei, é certo ou não é certo? Querido, viva o que a Bíblia diz. Faça as práticas ou realize as práticas bíblicas, só isso. É isso que Cristo Jesus pede para você. Ah, querido, nesse momento, você precisa tomar uma decisão. Tome a decisão de permanecer ao lado da Bíblia e não nas tuas experiências espirituais e emocionais. Por mais que você tenha certeza no coração, lembre-se, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, que os nossos pensamentos são enganosos. Confie na Bíblia, só na Bíblia, apenas nela, e Deus, o Espírito Santo, te guiará em toda a verdade. Enquanto o Ronaldo cantar, tome a sua decisão, fique ao lado da Bíblia. Não fique ao lado do que você pensa ou do que você sente. Esse é o momento de você deixar a Bíblia ser dona da sua existência, senhora da sua vida. Que Deus abençoe você na sua decisão.